Olá, tudo bem? Sou o Pedro Henrique, diretor comercial da Lynx, e hoje o papo é com o Júlio Camargo, diretor e sócio da Galunion. Nós vamos falar muito sobre a The Restaurant Show, o maior evento de food service do mundo. Tudo Valeu, bem? ó, nasceu, né, cara? Pronto. Muito bom, vamos lá. E aí? Julião, primeiro, muito obrigado por Obrigado ter você aceitado pelo convite, cara. essa parceria nossa. Valeu. Obrigado pela recepção em Chicago, aqui no Brasil. Tenho certeza que a gente vai fazer grandes negócios juntos ainda, né, cara? Sem dúvida que vamos, cara. Legal, que a gente se conheceu alguns dias antes de embarcar, você foi lá na Galunion e já estamos no grupo do grupo, já estamos amigos já. Que bom, E cara. deu uma sinergia legal, né, cara? Acho que esse é o mais Feliz. importante. Essa é a ideia. Júlio, a The Restaurant Show, ela foi muito importante para mim, acho que por vários motivos. A gente conseguiu trocar muita figurinha lá, e eu queria que você trouxesse, na sua visão e a visão da Galunion, quais foram os principais pontos, falando de tecnologia e de food service como um todo, né? E o que você entendeu ali que dá para aplicar no Brasil. Porque a gente viu muita coisa que ainda está bem distante do nosso dia a dia. Então eu queria a tua visão e entender o que você consegue trazer para a gente aqui. Boa. Bom, tem bastante coisa para falar. Sim. Acho que é uma coisa bem ampla. Tem muita coisa que está ainda longe, que o Brasil ainda está longe, mas tem muita coisa que o Brasil ainda está perto. Assim. E o que a gente está vendo, tanto de tecnologia, quanto a serviço, quanto produto lá, é que a tecnologia vem para ajudar a operação dos restaurantes, vem para melhorar a experiência, vem para não para roubar o lugar de ninguém, mas sim para fazer com que o trabalho das pessoas seja potencializado. Eu acho que esse foi um grande takeaway da missão, né? Porque a gente passou por um momento em que a gente vai perder os empregos para inteligência artificial e isso está sendo para robô, né? Alguém vai roubar o meu emprego, né? Não tenho mais o que fazer, e a gente está vendo que não, na verdade tá dando tempo para a experiência ser melhorada na loja, no restaurante, isso vem sendo, sabe, assim, um alívio para algumas pessoas e vem sendo importante para o mercado. Então a gente viu muita coisa acontecendo lá com essa sinergia de pessoas trabalhando e melhorando o atendimento, melhorando a experiência do consumidor, porque é o que um consumidor quer, quer ter uma experiência cada vez melhor. E também, né, e aí a tecnologia embarcada naturalmente, uma coisa que não é artificial. Não está sendo empurrada, né, cara? Não está enfiada, faz parte do processo. E já pegando um gancho que você trouxe, inteligência artificial. A gente viu algumas palestras, inclusive, juntos, e a aplicabilidade dela hoje ainda não está muito profunda. Ela está numa primeira camada ainda, muito em atendimento rápido, resposta rápida para cliente. A gente viu algumas empresas ali com drive-thru, outras empresas com soluções com ligação. Sim. Né? O que você está entendendo hoje que já de zero a gente consegue trazer para o Brasil e já consegue trazer de ganho de produtividade, que na minha visão hoje a IA serve para ganhar produtividade e não roubar o emprego. Pelo contrário, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente já tem algumas soluções acontecendo no Brasil, né? A gente viu na palestra, teve até para quem não acompanhou, teve uma palestra lá de brasileiros lá na NRA, e o Tom Moreira Leite, do Grupo Trigo, trouxe algumas aplicações que eles já estão fazendo no Grupo Trigo de IA para predição de demanda, para equipe. Então ele já tem algumas soluções que estão embarcadas. Mas no meu ponto de vista, acho que aí de uma maneira o mundo inteiro, claro que um país mais, um menos, está todo mundo começando a entender, começando a jogar e começando a aplicar a inteligência artificial dentro dos seus negócios de uma maneira inteligente, né? Tem que ser. Vou te falar da nossa experiência enquanto Galunion. Legal. A nossa missão acaba na quarta-feira com uma reunião de takeaways da missão. A gente faz e para que isso aconteça, na terça-feira a gente se fecha em clausura, quase um conclave, para chegar em tudo que a gente viu e como é que a gente vai organizar isso de uma maneira interessante. E o ganho de produtividade que a gente teve do ano passado, que a gente fez na caneta, vamos dizer assim, vamos no PPT, para agora que a gente já tinha o ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência, foi enorme, assim, sabe? De produtividade, de deixar até a máquina ajudando a pensar, organizando as ideias. Os curadores são as pessoas, a gente não tem nenhum curador a menos. Mesma quantidade de pessoas, a galera teve lá com 10 pessoas, 3 curadores, para ter
essa cobertura inteira da feira. A gente não substituiu nenhuma pessoa. Legal. Mas ajudou a gente a ser mais produtivo, a organizar as ideias, colocar o que todo mundo viu numa mesma página. Então, é um ganho que a gente... Na Galune a gente já teve. Já aconteceu. Já aconteceu. E sem tirar emprego de ninguém. Acho que esse de é o principal ninguém, ponto. não, de ninguém. E eu sempre falo com isso com o meu time, que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Né? Exato, então, para ganhar escala, para ganhar produtividade, ou até fazer uma apresentação mais rápida e mais bonita ali pro time, né? E o Takeaways foi bem legal, né, cara? É isso. O ambiente estava incrível e o é conteúdo, assim, foi bem assertivo. Exato. Falando ainda do evento, Tá, a gente teve o pré-evento pela Galune, que parceria gigantesca, teve a feira em si e teve 2 dias depois, né? A gente teve uma visita em Chinatown que foi incrível, depois teve Takeaways. Exato. Fora a feira em si, Tá. o que você mais tirou de proveito, o que você teve de mais insights desses pré e pós? Depois eu vou te dar o meu, que eu já tenho o meu preferido, cara. Tá bom. Cara, assim, pra mim... A gente teve a visita do Chinatown, que você fez o Chinatown, eu fui né? Chinatown. Tá, eu fui numa outra visita, eu fui na IKEA. Na IKEA. E pelo que eu escutei das outras visitas, a gente foi no Friday Coop depois, um outro grupo, né? A gente precisou dividir pra comportar todo mundo. Bom, tinham 135 pessoas, então se a gente não dividir, fica meio bagunçado. E o que assim, me chama muito a atenção, assim, como as empresas, as marcas, os restaurantes estão investindo na cultura, investindo na hospitalidade, investindo na sua identidade, isso em contar a sua história. Isso para mim é super, super relevante. Então, assim, de novo, como é que deixa humano o negócio, deixa as pessoas se sentirem parte do negócio, passa muito pela equipe que tá executando. A gente foi visitar aqui, então o meu grupo foi visitar aqui, tinha uns 25 pessoas que a gente foi para lá, e eles falaram algumas vezes sobre a cultura sueca, que é a cultura da empresa, os pratos são da Suécia, que eles servem lá, é uma empresa que faz... O hot dog da Suécia, famoso. Hot dog, as meatballs, a loja é azul e amarela. Proposital. Todas as roupas deles, ou as sinalizações eles falam, enfim, tem em inglês e tem em sueco embaixo. Então, assim, essa identidade e eles, assim, um sorriso no rosto, todo mundo super atencioso, incrível, de verdade, porque se for pensar no fim do dia, era um grupo de brasileiros que a gente não ia comprar... Não consumiram zero. Nada. Consumiram um pouco no restaurante, talvez uma lembrança. Não vou levar, no máximo isso. Dá pra levar um sofá. Não tem como, então... Mas uma atenção com a gente absurda. Então, acho que a gente viu isso no Friday Coop. Friday Coop, uma operação de frango frito lá também que a gente visitou. Impecável, super bacana. E que ele fala que o que garante o negócio deles é um serviço excelente, um produto ótimo e limpeza. Ponto. Assim, é isso. Não falou nada que... Não inventou a roda. E mandou um that's it no final. That's it. É isso. Não teve nada de... Né? Não falou nada que a gente não saiba, mas que muita gente não faz. Fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito. E o que eu mais gostei, assim, no pré e no pós, tirando Takeaways, que foi incrível, um ambiente fantástico, foi o Google, cara. Demais. No Google, eu vi algumas coisas ali que é o que você falou, parece o básico, mas a gente não faz. Pois então a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a importância de você ter a informação na mão. Né? Então os restaurantes, enfim, as lanchonetes estão se preparando para receber o cliente antes dele mesmo chegar. Exato. Então aquele cliente que já faz a reserva, o restaurante já está recebendo a informação dele antes, entrando no Instagram dele, entendendo o hábito de consumo para surpreender ele mesmo, né? E eles trouxeram também o pós-venda, que o cliente não pode morrer a hora que passa o cartão. Você tem que manter essa relação com ele, porque ele tem que voltar para o seu restaurante. Exato. E não é só mandar um SMS para ele falando, volte que eu te dou um cupom de R$10 ou $10. Não, é como que você realmente engaja esse cliente. Exato. Trazendo ele para o centro do negócio. Então, muita informação, vários pontos de contato, né? A gente viu, não adianta você só colocar só o teu Instagram bonitinho, o teu site tem que estar impecável, o teu Google Meu Negócio tem que estar impecável, o teu Instagram tem que estar impecável, mas e você o tempo todo tem que estar se atualizando, né? Então, acho que isso é o básico bem feito, mas que muitas vezes a gente não consegue fazer. Eles falaram lá no Google a importância de você ter todos os campos preenchidos, os horários que às vezes não tem,
tamanho do restaurante, enfim, tem todos os campos ali do Google preenchidos para dar essa informação e tornar acessível para as pessoas. E eles trouxeram uma informação relevante para os restaurantes e lanchonetes, enfim, aqui do Brasil, que está aumentando a necessidade de cardápio em inglês e espanhol. Porque normalmente a gente só coloca o cardápio em português. Exato. Óbvio, está claro, Claro. isso. Mas e o número de pessoas que estão vindo de fora que não são usual de português. Então, Exato. a gente tem que estar se preparando para o próximo. Perfeito, então, acho que exatamente, isso, quanto mais preparado você tiver, a probabilidade de você conseguir um pouco mais é fantástica. Essa é a segunda vez que a gente visita o Google. A gente visitou a primeira vez em 2000... Quer dizer, a minha primeira vez, né? Nos últimos anos foi em 2019. E aí voltamos agora, pós-pandemia, toda essa história, voltamos agora. E toda vez que a gente vai lá é um show, porque de uma fato, aula, né, cara? Impressionante, assim, cara. Eles têm uma cultura muito clara, assim, o modo de trabalhar deles é muito estabilizado, assim, então tem uma coisa... Todas as visitas que a gente faz lá é muito, muito impactante. Muito bom, eu também gostei muito. Foi minha primeira vez no Google. Eu já virei fã dos caras. Não, né? demais, É demais. incrível. Júlio, voltando à feira. A gente teve 3 dias muito intensos. A gente comeu bastante coisa gostosa lá, inclusive. Demais. E eu queria te perguntar sobre isso. O que mais te chamou a atenção, além de tecnologia, que a gente falou de IA, de PDVs muito modernos, mas falando de maquinário para restaurante ou para lanchonetes? O que mais brilhou o olho e falou, cara, isso precisa vir rápido para o Brasil, porque isso vai dar ganho de escala, vai dar ganho de produtividade para os restaurantes e para as empresas que estão aplicando isso. Legal. Vou te dar 2 exemplos de equipamentos que eu vi lá na feira e que me chamaram a atenção. Legal. E um deles é meio do futuro, meio dos Jetsons, assim, assim, nossa. E o outro me chamou muita atenção pela simplicidade. Legal. E para mim a inovação, quando é uma coisa simples, que você fala, como é que eu não pensei nisso antes? Para mim ganha o jogo. Para mim isso é inovação. Essa que é mais dos Jetsons é de um stand que chamava Kitchenless. Legal. E eles tinham uma máquina fisicamente parecida com uma Nespressona, vamos dizer assim. Ainda tá grande essa máquina. Ainda tá grande, mas vai diminuir, a tendência é sempre essa. Então começa assim e vai voltando. E que você colocava uma cápsula de comida dentro dela. Então ele parecia uma cápsula fisicamente, mas essencialmente era uma marmita tampadinha de plástico, enfim, alguma coisa assim, que tinha uma leitura de QR Code por baixo, e por essa leitura ele identificava qual era o prato, né, simples, e qual o preparo que precisaria ser feito usando a tecnologia de vapor, enfim, de aquecimento mais simples. Então ele conseguia entregar uma refeição quente para as pessoas em 1 minuto, 2 minutos, e aí a gente viu lá oatmeal, viu mac and cheese, Eu comi o mac and cheese. Tava super ok. Ok. É relativamente rápido. Sim. O negócio deles é similar ao negócio Nespresso de revenda dessa cápsula de comida, não é vender equipamento, Sim. É vender a comida. E para uma ocasião de consumo de um hotel, de um hospital, de um hostel, que você às vezes precisa atender um cliente 3, 4 da manhã rápido, você não tem uma equipe lá à disposição para fazer um macarrãozinho, então, sim, super interessante. É uma empresa que está operando há 5 meses. Eles fizeram, né, lançaram esse produto e estavam no momento de escalar cardápio. Então, eles conseguiram entregar uma quantidade limitada, mas sim, o folhetinho deles era engraçado. No verso tinha o que mais estamos desenvolvendo. Tinha o que vem por aí, né? É legal. Justamente porque esse seria um limitante. Então esse é um exemplo que para mim é matador. E um outro, esse de simplicidade, tinha um stand que estava fazendo uma máquina, trouxe uma máquina de fazer ovo mexido. Isso eu também comi. É muito legal, porque a técnica... O racional da máquina é aquele aerador de café, de fazer espuma de café. Então ele injeta ar quente muito rápido, né, vapor. Então com ovo líquido, pode ser o próprio... Ele falou qualquer ovo, eu não estou vendendo ovo. Então, pode ser ovo líquido, pode ser ovo pasteurizado, pode ser o ovo. Muito rápido ele te entrega o ovo mexido, né, injetando ali vapor, ar quente. Então isso, em segundos se entregava o ovo mexido. Que também para uma ocasião de um hotel funciona super bem. Todo mundo já ficou hospedado num hotel que você vai no buffet da manhã, tira a tampa do ovo mexido, dá aquela tampa de volta, porque tá não quero esse ovo mexido. Passou. Ele faz em segundos e põe no seu prato. Legal. Em segundos. Então, isso para uma escala, para qualquer conveniência pode ter isso. Você oferece um ovo mexidor, você precisa ter forno, precisa ter fogão, exaustão, panela, o cara e o tempo, se queima. Isso é um equipamento, então, que você coloca ali, faz esse preparo. E com uma tecnologia que já existe há, sei lá quanto tempo. Só usou para um outro fim. Muito bom. Muito legal. Eu vi uma que me chamou a atenção, que eu não lembro o nome do fabricante, que ele estava acertando o ponto da carne por IA.
Putz, demais. Então ele tinha, e era na brasa, não era nem no fogo. Tá. Então ele tinha possivelmente um termostato, possivelmente alguma tecnologia embarcada aí que ele dava o ponto da carne exato, sem humano, sem alguém virando. Então acho que isso aí chamou a atenção também pra caramba, cara. Demais. Muito bom. Falando de sustentabilidade e ESG, não foi muito o tema da feira, mas no pavilhão do Lake tinha muita embalagem. Muita embalagem. Inclusive, a gente viu alguns brasileiros lá conversando, estavam no nosso grupo, Matheus Brolli estava no nosso grupo, que trabalha com embalagem, e a gente conversou muito sobre isso. O que é possível e da onde que vem as próximas embalagens sustentáveis, canudos sustentáveis. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente disso também. O que você viu que é relevante hoje, pensando em sustentabilidade, embalagens reutilizáveis, perdão. Eu vi alguns canudos que, normalmente aquele canudo de papelão dura 2, 3 minutos, ali eu já vi que tem alguns ali que estão durando dias, né? Então, acho que são coisas que vão evoluindo. O que você viu, o que dá para trazer para o Brasil aqui? De fato, nesse pavilhão, então também para quem não foi para Chicago nenhuma vez, para NRA, lá a feira é organizada em 3 grandes pavilhões. Para ter uma noção de dimensão, são 3 centendortes, num lugar só. É gigantesco. É muito grande. É gigantesco. Então tem o pavilhão sul, o pavilhão norte e o pavilhão chamado Lakeside, porque ele dá vistas pro lago. Pro lago. Ali Lago de Michigan. Chicago, Lago Michigan. Então, nesse pavilhão Lake, ele de fato tinha muitas embalagens. E é normal, ali nesse pavilhão ficam os expositores de outros países, o pessoal do Oriente, eles trazem de fato muitas soluções de plástico. Sim. E aí competitividade em custo e algum design, mas estão competindo ali por volume. Tudo bem. Mas a gente começa a ver algumas soluções interessantes lá que a gente conseguiu mapear. Então a gente viu uma embalagem que é de bagaço de cana. Isso foi bem legal. Bem interessante. Então, que é totalmente biodegradável até onde você abre. Então, totalmente... A gente viu algumas soluções que são biodegradáveis, enfim, tem toda a sustentabilidade, mas a tampa é de plástico. Então, esse não é o caso. Isso é muito legal. Então, isso é interessante. E teve uma outra também, uma indústria japonesa, que chama... Depois eu procuro o nome, alguma coisa Woodware. Que a embalagem era de madeira, super delicada, assim, oriental, com todo o cuidado da embalagem para você consumir no local ou fazer um grab and go. E ela é feita sustentável, mas de madeira. Assim, eles usam uma madeira específica lá que eles plantam no Japão, numa fazenda dessa madeira. E essa madeira cresce muito mais do que qualquer outra árvore. Se não me engano, 7, 8 metros ao ano. Então eles conseguem... Tem uma produtividade gigante da madeira. Dentro desse terreno que eles mesmos plantam. Então entrega uma embalagem de uma qualidade bacana. E aí o que a gente vê é isso. ESG hoje, embalagem, sustentabilidade, o consumidor pede muito isso. Pede por isso. Geração Z, millennials, o que seja, não aceitam só o produto pelo produto, né? Tem que ter um background. E uma coisa que eu percebi muito, eu andei muito fora do evento para entender a experiência de compra de outras marcas, né, que é importante trazer isso para o Brasil. Sim. Uma coisa que eu notei muito é o takeaway. O americano faz muito takeaway. E todas as embalagens que eu percebi eram ou de reciclagem, de produto reciclável, muito em função disso, né, Júlia? Porque eles têm esse hábito de comer fora de casa e essa geração nova tem essa preocupação também em devolver, né, essa parte do meio ambiente. Perfeito. Muito bom. Júlio, vamos falar de um tema muito bom. Bora. Hospitalidade. Acho que foi tema na Google, foi tema na feira, foi tema no pós, foi tema, enfim, acho que em todos os pontos de contato a gente ouviu muito sobre hospitalidade e o que as empresas estão fazendo para ter essa hospitalidade muito latente no dia a dia das companhias. E eu sei que na IKEA eles têm algumas coisas diferentes ali também com relação à hospitalidade e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O que você tem de informação que a gente pode trazer para cá e aproveitar bastante sobre isso no nosso mercado. Tá. Assim, uma coisa que a gente está falando bastante na Galunion e já acompanhando o movimento do mercado desta feira e de outras feiras e de outras visitas é essa combinação do Tech mais Touch. Tech mais Touch. Então, isso a gente vem batendo muito porque essa é a harmonização perfeita. De você embarcar a tecnologia sem perder o touch, o humano, a sensibilidade. A sensibilidade das pessoas. Então, essa é uma coisa que a gente vem
trazendo bastante. A gente viu isso essencialmente nas visitas que a gente fez. E aí posso falar também até de algumas... a gente fez alguns eventos antes de começar a feira, então a gente foi sempre muito bem recebido nos locais que a gente fez nossos coquetéis de abertura, nossas visitas no Google, a gente fez depois lá na Willis Tower nossa reunião, então a sensibilidade das pessoas, o sorriso, o trabalho de hospitalidade muito, muito interessante. E aí nessa visita da IKEA também a gente teve esse impacto bastante sério, assim, de entender como eles entendem, como eles percebem. Eles levam a sério isso, né, Júlio? Eles levam a sério isso. Então, nessa visita prévia, até contando um pouquinho dos bastidores, a gente chegou em Chicago, eu e a Simone, né, que é a CEO da Galunion, na segunda-feira. A gente saiu daqui domingo à noite, chegamos segunda-feira lá. Alguns dias antes. Um pouquinho antes. E a gente, para garantir que todo mundo tenha uma experiência boa em Chicago, a gente pré-visita tudo. Tudo que a gente já combinou aqui com o pessoal, a gente já está agendado. A gente visita tudo previamente, combina os horários, quem é a pessoa que vai receber a gente, pega os contatos. Então a gente faz esse trabalho. Não pode dar errado lá, né, Júlio? Não, no show tem que acontecer. Tem que ir bem. Tem que acontecer. Então a gente já faz essa validação. E a gente visitando a IKEA antes de levar o grupo, a gente entrou na cozinha, a gente conheceu os funcionários, e, assim, e o sorriso deles no rosto de preparar. Uma pessoa que está preparando a refeição, você vê, colocando o carinho dela, colocando... É genuíno, né? É genuíno, de verdade. Então, quando nos apresentaram como um grupo do Brasil que ia visitar, era uma senhora latina, visivelmente, pelo nome, ela também falou com a gente em espanhol, assim, super feliz de receber a gente, super feliz de mostrar que ela está preparando o prato ela mesma, ela que prepara aquele prato. Então, a gente percebe que, de fato, essa hospitalidade numa empresa de imóveis e que tem um olhar para o food service diferenciado, acontece ali. Todos eles muito atenciosos em apresentar os pratos, explicar por que a conexão com a Suécia, por que existe esse prato. E, de novo, todos com totem de autoatendimento, todos com... Você podia fazer um pre-order do celular enquanto você estava pagando no caixa para pegar depois. Então, todos com essa dinâmica de otimizar o processo, mas sem perder o sorriso, sem perder a hospitalidade. Então, essa combinação do Tech mais Touch, a gente vê em vários lugares. Ô Júlio, dentro da IKEA, eu não fui, eu devia ter ido inclusive, né? Mas não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas ano que vem eu vou com você. Eles têm um equipamento que você me contou que faz uma leitura do que está acontecendo com os produtos que vão para o lixo, que vão ser descartados. Fala um pouquinho desse equipamento que parece ser bem legal, e na feira tinha algumas iniciativas em cima disso, não focada no lixo, mas em sim na melhor utilização dos alimentos dentro da cozinha. Né? Então, eu acho que são duas vertentes que eu acho que a gente pode trazer também um pouquinho aqui. Acho que a gente pode concatenar aqui e é muito legal quando a gente vai para Chicago que a gente vê as coisas acontecendo. Em lugares diferentes e conversando da mesma maneira. Então, a gente teve uma palestra, uma das grandes palestras que acontecem lá, uma das chefes que foi entrevistada, disse que a redução de desperdício começa no cardápio. Sim. Então, parece... Assim, é básico, mas é isso mesmo. Faz todo sentido, né? Como é que você pensa no seu cardápio, que ingredientes, o tamanho da porção, ali você já começa a reduzir o desperdício. Então isso foi super interessante. A gente viu na feira um equipamento que conseguia identificar que produtos estavam sendo descartados, e ele dava primeiro o custo que você estava... fazer a redução, fazer o cálculo de custo desse equipamento e qual o destino certo, e a gente viu esse equipamento, não exatamente esse, mas com uma função semelhante na IKEA, que ela mapeava ali o desperdício, os restos ali da cozinha, e dizia exatamente qual era o destino de cada um deles. Então eles tinham até a capacidade de dizer qual meatballs era vegetal e qual que era animal, porque são destinos diferentes para eles. Então eles faziam esse monitoramento ali direto na cozinha. E nessas visitas da IKEA, ano que vem você vai com a gente. Eles fizeram questão de mostrar a cozinha dos funcionários. É isso. Para eles era assim, não, vocês precisam visitar lá. Ali é legal também, né, cara? Também é legal. Não é aquela também. Cozinha escondida, meio quente, não. Super ok, colorida, um cardápio variado. E uma das, parece básico, iniciativas assim, para redução de desperdício era um adesivo no balcão de serviço dos funcionários e da equipe que podia comer por lá, dizendo, coloque no seu prato o que você realmente vai fazer. O que você vai comer. Muito bom. Júlio, ainda falando de hospitalidade e
desperdício, né? Em otimizar alimento, otimizar a comida. Tendências de consumo no Brasil. Tá. O que a gente consegue trazer e consegue materializar que a gente viu na feira e que você tem certeza ou quase certeza que vai acontecer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E aí, só trazendo algum contexto, o que você está entendendo que vai bombar já nesses primeiros 6, 7 meses pós-feira, que tem muita informação acontecendo. O que você acha que vai acontecer daqui a um ano, que a gente vai pegar um pouquinho ainda na feira do ano que vem. Exato. E a gente viu alguns robôs lá que já levam prato, levam comida, que eu acho que isso aqui é médio e longo prazo. E o que você viu que é tendência, mas para daqui 3, 4, 5 anos, que a gente vai ainda demorar um pouquinho para ver aqui no Brasil. A gente viu algumas tendências de insumos, de receitas, de ingredientes que a gente já vem acompanhando há algum tempo, Sim. tomando força e algumas coisas a gente vê e que vê um ano e não vê nunca mais. Então a gente viveu o ano passado, o ano do pistache, que agora já vivemos pouco pistache lá, eu não lembro de ter visto, na verdade. Vi alguma coisinha. Uma coisa ou outra. Mas já não era. Mas já não era aquele. Já não tá mais aquela surra do pistache que a gente viu no ano passado. Então, tem essas coisas que são mais uma moda e vão passar. Mas uma coisa que a gente viu de hábito de consumo e de sabor que vem crescendo e vem sendo sustentável são os sabores asiáticos. Sim. Então, isso vem a cada ano tomando um novo corpo, uma nova apresentação. Na visita do Chinatown que você fez... Foi incrível. E foi incrível, e a gente vê a fusão asiática com outras culinárias. Sim. O que chamou mais atenção... Eu fui no Chinatown nessa visita prévia que eu te contei aqui. Então a gente viu lá padarias, confeitarias de finíssimas francesas. O mango incrível. Incrível, Um produto incrível. E essas padarias, assim, um processo de confeitaria impecável com ingrediente oriental inserido. Sim. Então com green tea, com enfim, algum outro insumo participando dessa receita que é do modo de preparo tradicional francês. Então essa é uma tendência... que já é realidade, enfim, a gente vê isso crescendo com muito sustentável. A todo ano ele se mantém, vem em outras formas, vem em outras maneiras de consumo muito presente. Saudabilidade também é uma coisa que a gente está acompanhando e vem vendo em novas formas. Então até isso impacta as formas de consumir também das pessoas, né? O que a gente vem acompanhando é que, por exemplo, o consumo de marmitas vem crescendo bastante, mas o que talvez tenha iniciado por uma questão de custo, de necessidade financeira, também hoje é atrelado a comer melhor. Eu sei o que eu estou trazendo de comida, eu estou comendo melhor, porque é a porção que eu preparei. A comida que você preparou no dia a dia. Então tem essa questão de um consumo mais consciente, de olhar em funcionalidade. Então isso também apareceu em bebidas, então a gente viu bebidas funcionais, bebidas... Muito bubble, né, cara? Bubble... Em tudo. Eles têm um hábito de bebidas muito diferenciado do nosso, assim. Eles consomem chás em outros formatos, bebidas em outros formatos que a gente não consome aqui nessa quantidade, assim. Então, mas lá já está muito difundido. Tanto que o McDonald's tem lá uma rede deles, né, uma marca, uma submarca, né, que é o Cosmix, que é essencialmente base de bebidas. Essas grandes bebidas, enfim, chás, infusões de suco, infusões disso... que eles servem lá, ainda é um projeto piloto, tem acho que uma loja só. Mas já tá ali. Mas estão lá, entendendo que esse é um hábito de consumo relevante. Muito bom. Eu vi uma máquina na Heinz, que não sei se você chegou a ver, que ela faz mix de molhos. E eu fiz um aioli de manga. Ficou excelente, assim, cara. Nunca vai ao mercado, viu, cara? Então, mas colocar o consumidor no centro para que ele crie, para que essa cocriação com uma comunidade, com as pessoas, é uma tendência, é um dos takeaways da missão, né? A gente, não sei se você lembra do takeaways, a gente, nesse processo de criar os takeaways, a gente chegou num acrônimo ali que era o Basics. E uma deles é essa cocriação com a comunidade, o C, né? Então, de como é que você cria as receitas, consulta a comunidade, consulta os consumidores para criar junto. Porque realmente você coloca o consumidor no centro do negócio. Exato. E talvez essa é uma das maiores tendências que a gente precisa criar. Né? A gente sempre fala muito, eu preciso colocar o cliente no centro do negócio. Mas na hora de fazer uma escolha, eu prefiro a despesa, eu prefiro o meu custo e não coloco o cliente no centro do negócio para tomar a melhor decisão. Muito bom. Exato.
a gente falou um pouco de tendência, bastante sobre consumo, e o que você hoje consegue mensurar que dá para ser aplicado no varejo brasileiro. E aí, só fazendo um parênteses, a gente falou há um pouquinho atrás sobre o Basics. Legal. Fala um pouquinho do Basics também, que foi um acrônimo bem legal que vocês construíram. Não, bacana. Vamos falar do Basics. Então, para construir esse takeaways da missão, a gente, né, acho que até faz parte de uma das letras do Basics, que é tentar simplificar. Sim. Como é que a gente resume tudo que a gente viu de uma maneira que faça sentido para as pessoas. Então a gente chegou nesse acrônimo que ficou Basics, né? Mas que é um acrônimo com um propósito de ser básico mesmo. Sim. Qual que é o básico que a gente viu e que tem que fazer e que faz sentido. Então a letra B é Bold, Tech e AI. Então a gente viu assim, com a importância da tecnologia, o uso de inteligência, claro, como já falamos aqui, sem perder a hospitalidade, para você ganhar espaço para fazer hospitalidade, para fazer um atendimento primoroso, enfim, para potencializar o serviço, não para ganhar produtividade. Exatamente. Então isso é um ponto para você ter eficiência nas decisões, tomar decisões mais rápidas, decisões melhores. Legal. Então tudo isso é muito importante. A letra A do Basics é autenticidade e afeto. Então você vê, você tem que estar ali, né, cara? Você tem que ser autêntico, você tem que estar junto, tem que ter humano, tem que ter o toque. Falamos de IKEA, falamos de que é super autêntico. Sim. Falamos de todos os atendimentos que a gente teve lá, muito próximos. O takeaways que você falou que foi super bacana, a gente faz já o 3º ano que nós fazemos numa Barrel House da Goose Island, que cervejaria incrível. de Chicago. E que nós sempre somos super bem atendidos por toda a equipe, que mostra todo o espaço, que atende, contar a história da cerveja, gente. da época de lá de trás da cerveja. Então assim, tem um humano muito forte. O S é simplicidade escalável. A gente chega à conclusão que para escalar, você precisa simplificar, Sim. não complicar. E esse é o difícil. Então esse exemplo da máquina de ovo, que era um vaporizador ali. Para fazer... Isso é simplificar o processo, não é complicar o processo. Estou simplificando o processo de fazer então você consegue ganhar escala em cima disso. Você ganha escala. E aí você escala isso para um monte de gente, para várias lojas terem esse produto. Então esse é o S. O I é inovação com intenção. Então por que esse produto está sendo feito? Qual a razão dele existir? Por que ele está sendo inovador? E não só por inovar, porque eu achei que isso aqui é bacana. Exato. E a gente vê ali, então, produtos sendo criados, né? Por qual motivo ele está ali. Então as bebidas funcionais, vários snacks diferentes, outras inovações que tem ali a função de reduzir desperdício, otimizar insumos, enfim, isso acontece bastante. A cocriação com a comunidade, então essa escutativa dos clientes, a escutativa de quem está na sua circunvizinhança e quais as soluções que são importantes para eles. Bom. Uma das palestras que foi curada eu não escutei, mas a Simone participou e depois trouxe para a gente foi para entender qual o processo correto para abordar a sua vizinhança. Sim. A igreja, a escola, todos os stakeholders estão acontecendo os pequenos ali. varejos, como é que eu levo a operação para esses caras? Legal. Como é que eu escuto, como é que eu entrego o serviço que ele precisa, atendendo a vizinhança. Então esse seria o C, e o último é o Supply Smart e Sustentável. Então fala da cadeia de abastecimento e fala de sustentabilidade, como é que a gente reduz desperdício, como é que a gente tem esse abastecimento melhor. Muito bom. Um baita acrônimo, né, cara? Deu muito certo, acho que deu match com o que a gente viu lá e precisa trazer para cá. Exatamente. Ser simples, ser sustentável, ter esse senso de comunidade, Perfeito. Usar a inteligência artificial a nosso favor. Exatamente. Então, eu acho que isso é bem relevante. E eu acho que a gente tem que materializar isso para o Brasil. Uhum. A gente vê muita coisa lá fora legal que dá para aplicar aqui no Brasil. Então, eu acho que é um ponto relevante para a gente. Júlio, a gente vai chegando ao fim. Foi um bate-papo legal, passou rápido. Leve, dava pra gente ter ficado aqui algumas horas conversando. Chicago é bem legal, né, cara? É isso. É uma cidade bonita, inclusive, limpa. Acho que vale a pena o convite aí pra quem não foi com a Galúnio nos últimos anos. Ir conosco ano que vem também. Por favor. E eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso como foi esse ano. E eu tenho um pedido pra te fazer. Diga Todo lá. fim do podcast, a gente lança um desafio do convidado convidar alguém. E eu queria que você pensasse rapidamente aí e trouxesse o nome que a gente vai fazer um contato e vai falar, o Júlio te convidou, você vai ter que vir aqui na nossa bancada legal. também. Então, tem um nome que está na minha cabeça,
Mas eu já vou deixar essa dica para ele. Esse bate-papo foi leve, foi descontraído. Como é a nossa missão em Chicago? É isso aí, é isso aí. Essa é a nossa ideia. A gente leva um grupo grande para lá. A missão do ano que vem vai acontecer como sempre aconteceu. Aliás, hoje eu recebi um e-mail, hoje que a gente está gravando, dia 29 de maio, recebi um e-mail da feira. Acho que todo mundo que visitou recebeu. Já com a data da feira do ano que vem. Sim, já apareceu. Então já tem essa... Já tem um save the date, já tem um save the date. Temos um save the date. Daqui a pouco a gente lança a nossa missão do ano que vem. Boa. Então é um bate-papo leve que a gente... E é o que a gente preza lá. Que o grupo tenha conhecimento, que o grupo tenha momentos de conteúdo profundos, mas que também tenha um bate-papo, que seja leve, que cada um tenha também a sua agenda, que possa formar os grupos de interesse e que as pessoas possam transitar também livremente. A gente não quer que todo mundo fique preso, engessado. Pelo contrário, não, foi ao contrário, né? Que fique leve, que você vai bater papo, porque é um grupo de pessoas, né, que a gente fala do portão de embarque para frente, é um monte de CPF que está indo conhecer um pouco mais e interagir, né? Então isso é por isso que a gente faz essa missão. Eu queria convidar aqui o Bruno, do Espeto Carioca, do grupo muito Ímpetus. Bom. Brunão, gente boa, né? O Bruno tá ali na comissão de food service da BF. Foi membro ativo ali da viagem. Teve no nosso grupo. Ele recebeu o nosso encontro pré-NRA no Espeto Carioca aqui de São Paulo. Que foi bem bacana também, inclusive. Foi super legal. Então, olha, Bruno, vai ser um convite... Vai ter que vir aqui, Bruno, vai ter que vir. Vem aqui, é super bacana, assim, espero que ele aceite o convite, mas eu tenho certeza que ele vai aceitar e conte um pouquinho também da experiência dele, do negócio dele, que eu acho que vai ser muito legal. Muito bom. Júlio, cara, muito obrigado primeiro pela recepção lá em Chicago, até no pré-RNA, obrigado mesmo, foi bem bacana, lá em Chicago foi incrível, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter feito um convite ao Bruno também, daqui a pouco o Bruno vai estar aqui. Valeu, a parceria continua e a gente se vê daqui a pouco aí pelos eventos do Brasil também. Tá bom, eu que agradeço o convite, cara, foi super bacana, que bom que você esteve com a gente lá em Chicago, que bom que você escolheu estar com a Galune, eu acho que isso é importante e espero que vocês refaçam essas escolhas por muito tempo. Obrigado, valeu, Julião. Legal. Valeu, obrigadão. Tchau. Pessoal, é isso. A gente acaba mais um podcast, foi bem bacana, a gente conheceu um pouquinho mais sobre a Galúnio, sobre a nossa missão em Chicago, e eu convido vocês a nos acompanhar nas nossas redes sociais, que logo mais vem novidade. Muito obrigado e aguarde os próximos.